vocês vão ter que tirar de letra, decorar toda a estratificação TNM, ou da FIGO, né, que aqui não é TNM. Então, ó, o carcinoma de coelho uterino, ou seja, o carcinoma de coelho uterino é o tumor pélvico mais frequente, tá? Mais frequente. E constitui o segundo câncer mais frequente na mulher, ficando atrás apenas do câncer de mama. O câncer invasor ele é precedido, lembra que eu falei, de vários anos de evolução pelas lesões pré-infiltrativas, ou seja, das lesões precursoras. E é por isso que o controle, o rastreio eficaz promove ou faz com que eu detecte esses cânceres ou essas lesões tempranamente e favoreço assim uma melhor conduta e um melhor tratamento, tá? Então, a sua maior incidência ela está a partir dos 40 e 55 anos e atualmente se nota um incremento de mulheres mais jovens. Provavelmente isso está dado por quê? Como nós já sabemos, os nossos jovens cada vez mais cedo estão tendo relações sexuais. E são relações sexuais desprotegidas, são relações sexuais não seguras. Então, consequentemente, acaba tendo a maior exposição às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis, né? O HPV está involucrado em 100% dos casos, né? A gente não fala em 100% dos casos, né? 99,97% dos casos. Os subtipos mais oncogênicos são o 16 e o 18. E eu já falei isso para vocês 70 mil vezes. E sempre vai cair. Vai cair na prova do Rivarida, vai cair em todo quanto é campo. E se considera que os dois, ou seja, que em 24 meses, né, de haver iniciado sua vida sexual, 70% das mulheres são portadoras do HIV. Na verdade, 80% da população em geral que tenha mais que um parceiro sexual, ele vai ser portador do HPV. E quais são os fatores de risco? A gente já falou. Infecções pelo herpes tipo 2, idade precoce do início das relações sexuais, promiscuidade, multiparidade e idade. E qual é a anatomia patológica, né? Como se classifica esses tumores? Então a gente vai falar o seguinte. Desde o ponto de vista histológico, a gente vai dividir os tumores, ou o tumor de coelho uterino, em um tumor escamoso ou cilíndrico, que vem do epitélio glandular, né? Ou glandular. Ou glandular. Onde os escamosos representam 90%, né? 90 a 95%, e os outros 10 a 5%, de 5 a 10% são representados pelo glandular. Onde os escamosos têm uma maior influência do tipo 16, quando a gente fala do HPV, e o glandular, que são os adenocarcinoma, vão ter uma relação com o 18. Também podem ser classificados de acordo, tá? De acordo com a microscopia, ou seja, com a macroscopia, não é microscopia. Sua forma de crescimento. Então, eles podem crescer, ser exofíticos, que eles crescem como couve-flor, tá? Eles crescem como úlceras vegetantes, irregulares, sangrantes, que é a forma mais frequente. Endofíticos, que eles são mais infiltrativos, crescem, adentram todos os tecidos em profundidade. Ou pode ter um crescimento superficial, né? Ele cresce se arrastando, ele não cresce nem em profundidade, mas ele cresce nas laterais. Tipo assim, ele vai se disseminando para todos os lados, tá? E segundo a topografia, eles podem ser exocervicales ou endocervicales, tá? Já a microscopia, como a gente está falando, 95 deles vão ser pavimentosos ou escamosos e, né, 5 a 10% vão ser adenocarcinomas. E lembre o que eu falei para vocês, eu estou repetindo mais uma vez, que os pavimentosos, daqueles carcinogênicos, estão mais associados ao tipo 16 do HPV e o cilíndrico ou adenocarcinoma vai estar mais associado ao oncogenes 18, tá? E quais são as suas vias de disseminação? Ou seja, como esse tumor se dissemina? Primeiramente, ele vai se disseminar
por contiguidade. O que significa contiguidade? Ele vai começar a tomar tudo em superfície e profundidade. Então ele vai invadir vagina, ele vai invadir útero, paramétrio. Logo que ele cai nisso, ele vai ter uma disseminação mais linfática. Então, ele vai aos nódulos linfáticos paraórticos, obturadores, ilíacos internos e externos, e logo ele vai à via sanguínea, onde ele vai fazer metástase à distância. Então ele vai ali ao pulmão, ao fígado, que é mais raro. Esses tumores tendem a ser mais disseminados por contiguidade, ou seja, em superfície e profundidade. Clínica, todo tumor é assintomático. Uma vez que um tumor dá uma clínica, você sabe que você chegou tarde. Por quê? Porque ele invadiu o plexo nervoso, se torna inoperável, ele invadiu outro órgão, está produzindo uma sintomatologia por invasão desse outro órgão. E, consequentemente, isso vai desencadear o quê? Isso vai desencadear o quê? Que já é uma doença tardia. Já não tem mais o que eu fazer, já não tem muito do que eu fazer. Então, aqui, o que a gente fala é o seguinte. Ele é assintomático, mas lembra que essa zona é uma zona muito fraca e de crescimento celular. Então, a gente fala que vai ter alguns sangrados. Então, é comum o paciente ter sinorragia, que é sangrado ou perda de pequena perda de sangue durante ou após o ato sexual. Metrorragias, que são sangramentos intermenstruais, ou muitas vezes a mulher volta a sangrar, uma vez que ela já tenha deixado de sangrar, que a gente viu que a faixa etária é a partir dos 40, 55 anos. Na verdade, a incidência atualmente é a partir dos 60, né? Tem fluxo, porque habitualmente essas células elas crescem ulceradas, tem essa neovascularização, é propícia ali à infecção, né? Dor, que a gente já falou, uma propagação aos tecidos e órgãos vizinhos que a gente já chegou tarde, dispareunia, tá? Sintomas urinários, porque podem invadir as bexigas, então o paciente pode ter uma síndrome, uma cistite, uma síndrome de cistite, por exemplo, a síndrome de incontinência urinária, incontinência, dissúria, polaquiúria, tenesmo vesical. Pode ir também ao reto, ao intestino, ao fundo de saco de Douglas, produzir o quê? Tenesmo retal, proctalgia, fistulização, tá? E aí vem aqueles sinônimos ou a síndrome consumptiva. O paciente ela vai fazer o quê? Perder peso, ficar anorexia e ter astenia, que é o clássico quadro de síndrome consumptiva. E a paciente começa a ter linfodenopatias. Ela pode ter uma linfodenopatia cervical, ela pode supraclavicular, que é muito clássico de pacientes, que é o nódulo de Visscher, lembra? Que ela pode ter. Propagações aos outros órgãos que vão manifestar uma insuficiência hepática, uma dispneia, tudo isso depende do que a gente está vendo, ou do que é importante, ou do que vai estar relacionado. Mas tá bom, fiz tudo, como eu faço o diagnóstico? Lembrar sempre que aqui é aquela receitinha de bolo que a gente já viu lá na nossa linda e maravilhosa lesões precursoras. Então, uma vez que eu vejo uma lesão precursora, ou suspeito de uma lesão precursora, vai uma colposcopia. Na colposcopia, eu vou verificar a presença daqueles achados atípicos, seja o epitélio mosaico, seja vaso atípico, seja cetoblanco, seja erosões, úlceras não cicatrizantes, dependendo de onde localiza, eu vou fazer agora uma biópsia. A biópsia vai me devolver não aqui, diferente lá que ia me devolver uma NIC, aquela vai me devolver um tumor. E aí chega a hora que eu vou estadificar esse tumor para determinar o tratamento. Porque eu só vou poder falar qual é a via de tratamento da minha paciente uma vez que eu vou ter diagnosticado ou estadificado a sua extensão. E para mim estadificar a extensão, né, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma tomografia de abdômen, tórax e pulmão, tá? De abdômen, tórax, pelve, mais uma ressonância magnética com contraste, ou um PET scan, né? Que é uma ressonância magnética com emissão de prótons, que vai marcar realmente a extensão desse tumor. E aí a FIGO, ela traz a classificação, e isso aqui vai cair. Vai cair como eu aposto meu nome que vai cair. E não vai cair a partir do 3. Sempre cai estágio 1 e estágio 2. Porque é o que mais tem subdivisões. Porque a partir do estágio 3 não tem tanta subdivisão, já é fácil da gente ter analogia. Só que o estágio 1, ele é bem desgraçadinho. Porque o estágio 1 é aquele câncer que se encontra somente no coelho uterino. Somente no coelho uterino. Tá?
Só que o estágio 1 se divide em estágio 1A e estágio 1B. O estágio 1A é o tumor que é microscópico. Ele é microscópico. Então, o 1 ele vai se dividir em estágio 1A1 e 1A2. O 1A1 é o câncer que está, né, ou seja, tem mais de 3 milímetros de profundidade e não mede mais de 7 milímetros de diâmetro, ou seja, é um tumor microscópico. E o tumor 1A2 é o câncer que tem mais de 3 milímetros de profundidade, porém não há mais, ou seja, e tem mais de 3 também, ou seja, tem mais de 3 milímetros, mas não tem mais de 5 milímetros de profundidade. E não mede mais de 7 milímetros de diâmetro. Ou seja, já é um tumor que ele cresce, ele já é mais grande, só que ele ainda não tem um tamanho macroscópico. Diferente do estágio 1B. Aqui o tumor ele pode continuar a ser um tumor microscópico e com a invasão maior que 5 de diâmetro e maior que 7, maior que 3, né? Ou seja, maior que 3 em profundidade, que vai ser 1B. Ou ele pode ser um tumor com qualquer microscopia, mas que mede mais que 4 centímetros, para ser chamado de 1B. Então vamos lá. O 1B1 é o câncer que só se pode ver no microscópico e mede mais de 5 milímetros de profundidade e mais de 7 milímetros de diâmetro. Ou um câncer que pode ver sem um microscópico e que mede menos de 4 centímetros, até 4 centímetros. Já um B é o tumor qualquer, ou seja, que pode ver sem um microscópico e que mede mais que 4 centímetros. Estão entendendo? Eu vou ler isso aqui para vocês, eu vou dar um macete para vocês, que é o macete seguinte. 1 é microscópico. Menos que 3, menos que 5, menos que 7. Depois, é aquele paciente no 1, 2, ou seja, A2, vamos falar assim, A2, é aquele paciente que vai ser o seguinte. Vai ser maior que 3, maior que 7 e que não tem mais de 5 em profundidade. Ok? No 2, o 2-1, ou 2 não, o 1B1, ele tem 2. Ele pode ser microscópico, onde ele tem maior que tudo, maior que 3, maior que 5, maior que 7. Ou um tumor que, independente da microscopia, eu vejo macroscopicamente menor que 4 centímetros. E 1B2 é aquele tumor onde eu tenho, né, onde eu vou ter um tumor com mais de 4 centímetros, tá? Com mais de 4 centímetros. Já o estágio 2, né, o câncer ele já vai ter se disseminado, ou seja, na extensão ele já vai ter se estendido por mais além do coelho. Então ele pode subir ou descer. Então ele pode ir para o fundo de saco vaginal ou ele pode ir para onde? Ele pode ir lá para cima, ele pode ir lá para os paramétrios, úteros, outras situações. E aqui, novamente, se divide em 2A e 2B. E, novamente, 2A1 e 2, 2B1 e 2. Onde o 2A, o câncer se disseminou mais lá, ou seja, foi mais à frente do que o câncer do coelho uterino. E chegou até os 2/3 superiores da vagina. Porém, não hasta o tecido que rodeia o útero, ou seja, não subiu, não foi aos paramétrios, né? E a gente fala o seguinte, que nesse estágio do tumor, a gente divide em A1, 2A1 e 2A2. O A1 é o tumor que se pode ver sem um microscópico e que mede 4 centímetros ou menos, mas ele já se disseminou, tá? E o 2A2 é o tumor que se vê sem um microscópico e mede mais que 4 centímetros. E lembra que esse 2A, aonde o tumor está? O tumor está na vagina. O tumor está nos 2/3 superiores da vagina. Então está no fundo vaginal. Então sempre vai lá, tumor invadiu o fundo vaginal. Você já tem que pensar 2, e aí vai falar o seguinte, do tamanho. Se ele tem menos que 4, é 2A1. Se ele tem mais que 4, é 2A2. Tá? E o estágio 2B é o câncer que se disseminou mais lá do coelho uterino, até os tecidos que rodeiam o útero, paramétrio. Então, aí vem o grande conceito
pegue na minha mão, porque tá errado, vocês vão escutar ele falando assim, que a cirurgia vai até o 2B. Não. A cirurgia, ele mesmo, ele coloca essa pegadinha na prova. A cirurgia só é indicada até o 2A2. O 2B, quando toca paramétrio, não se toca mais. Então, a partir de 2B, não se toca mais. O tratamento cirúrgico vai ser feito para todos os tumores antes de 2B. A partir de 2B, a cirurgia curativa não é mais indicada. Não é mais indicada, tá? Vem o estágio 3. Aqui é o câncer, que o câncer vai ter duas questões. Ele vai disseminar lá para 1/3 da vagina inferior, ou ele vai se disseminar para a parede pélvica, né? E aí, nesse caso da parede pélvica, que a gente fala que ele vai atingir os paramétros, ali, o ligamento antes, ele pode comprimir, né? E causar problemas renais por causa de uma hidronefrose. E é por isso que algumas literaturas já tem 3A, 3B e 3C. Mas aqui o professor nosso fica com 3A e 3B. Onde o 3A é o câncer que se disseminou mais lá do terço inferior da vagina, pero não até a parede pélvica, ou seja, não está na parede pélvica. Nós temos o 3B, que pode ser o seguinte: o câncer que se disseminou para a parede pélvica ou o tumor que cresceu o suficiente como para bloquear os uréteres, os túbulos, né, que conectam os rins com a vagina, com a vexiga, e esse bloqueio faz uma hidronefrose que vai levar a uma insuficiência renal. Atualmente, o 2A é que invadiu atualmente o 3A, que foi a parede inferior da vagina, corretamente. O 3B é o que invadiu a parede pélvica. E o 3C, segundo a FIGO agora de 2016, eu estou falando para vocês que vai que ele atualizou agora nessa aula de vocês. O 3C fica sendo essa paciente que o tumor cresceu e comprime e bloqueia os ureteres, tá bom? E causando nefrose e insuficiência renal aguda. E aí nós temos o 4. Gente, falou para vocês, estadio 4 é tumor que cresceu ou que saiu do trato genital. Saiu do lugar de origem dele. Então, por exemplo, 4A é aquele tumor que fez disseminação por continuidade aos órgãos vizinhos. Por exemplo, a bexiga ou o reto, tá? Por continuidade, ou seja, continuou e cresceu a esses tumores. E o 3B é aquele paciente, seja por origem linfática, por disseminação linfática ou hemática, que se disseminou, né, por essas vias a órgãos à distância, como fígado, rim, cérebro, pulmão, entre outros. Agora sim, aqui vocês vão ter, ou vocês vão falar de tratamento. Qual é o tratamento para o câncer? Tirar tudo dali, né? Então, a gente fala o seguinte, que o procedimento cirúrgico, ou a cirurgia de Ward-Meggins, que consiste numa operação onde se faz uma esterectomia com anexotomia mais uma colpotomia, tudo, remove tudo, que é a cirurgia de Ward-Meggins vai ser feita até o estágio 2A. A partir do estágio 2B não se toca. E uma vez que a paciente já é diagnosticada com uma extensão maior tumoral, essas pacientes, né, vão fazer uma radioterapia mais uma quimioterapia. E se, consequentemente, elas têm uma boa resposta, têm uma resposta citorredutora, aí sim elas vão a Ward-Meggins, tá? Lembrando sempre que, independente se há ou não, tem uma sobrevida de apenas 5 anos. 5 anos. Gustavo, como eu me previno? A prevenção é clássica. Fazer o exame do Papa Nicolau até os 65 anos, tá? 60, 70 anos. Uma vez que vem 2 resultados negativos, se deixa de fazer. Fazer relações sexuais protegidas e, principalmente atualmente, plantear a medida de saúde pública, que é o uso da vacinação. Então, se você tem entre 12 e 14 anos, tem que começar a vacinação. E se você é mais velho e não tomou essa vacinação, você pode pagar do seu bolso, a nível do Brasil, que você consegue ter uma proteção maior, principalmente contra cepas mais rebruscadas. E aqui dá para vocês um pouco da prova do Papa Nicolau, que é muito interessante, se vocês quiserem ler. Se vocês não tiverem, eu já coloquei aqui para vocês, para a gente dar uma interpretada. E isso é a nossa aula, galerinha.